seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nós vamos dar sequência à nossa playlist de controle. O assunto que nós vamos abordar hoje é modelagem, nós vamos usar isso nos vídeos futuros aí, e é de extrema importância que isso seja entendido. Nós já fizemos modelagem antes, na série, por exemplo, de eletrônica, nós fizemos lá 3 modelos para o diodo. Então aquilo já era alguma modelagem, era uma modelagem simples, né? Era algébrica. Aqui nós vamos fazer modelagem com algumas equações diferenciais, porque nós estamos lidando com sistemas dinâmicos, então vai envolver equações diferenciais. Lá na playlist de matemática, eu já coloquei lá transformada de Laplace, que a gente vai usar bastante aqui também, resolvemos equações diferenciais por via do método de Laplace, e eu vou colocar lá também resolução de equações diferenciais, sem o método de Laplace, a resolução convencional, certo? Então, o primeiro modelamento, a primeira modelagem que nós vamos ver é de um circuito elétrico RLC. Isso já pode ser abordado aí numa parte de circuitos elétricos, mas nós vamos fazer aqui rapidamente, porque nós vamos usar isso aí mais para frente, tá certo? Então, o primeiro circuito que nós vamos ver é um circuito RLC, um circuito aí bem simples, em série, né? E aqui eu tenho um diagrama de bloco que representa o comportamento aqui desse circuito. Eu tenho um sinal de entrada, que é a tensão aqui desse gerador, e como a saída desse sistema é a corrente que está circulando aqui nesse circuito. Para que eu determine então a equação desse circuito, basta aplicar aqui a lei de Kirchhoff nesse circuito e eu vou conseguir uma relação entre a tensão e a corrente. Então, aplicando a lei de Kirchhoff, eu vou ter que a tensão da fonte é igual à soma das tensões aqui em cada componente. Tensão da fonte, tensão no indutor LDI dt, que apareceu aqui é uma derivada, né? Resistor, lei de Ohm, RI, e no capacitor a corrente, aqui no capacitor a corrente é 1 sobre C, integral de 0 até I dt. Certo? Então aqui está equacionado, essa é a equação diferencial que representa esse circuito aqui. Agora vamos supor que eu queira fazer uma pequena alteração e eu queira que esse sinal de saída, ao invés de ser a corrente, seja, por exemplo, a carga no capacitor aqui. Então eu vou ter que lembrar que a corrente é a variação da carga ao longo do tempo. I é igual a dq dt. E eu vou ter que substituir o I aqui em cada parcela dessa na lei de Kirchhoff, e eu vou conseguir uma equação então que relaciona a tensão com a carga. Então, fazendo essa substituição, aqui como eu tenho dI dt, quando eu colocar mais uma derivada, eu vou ter uma derivada segunda da carga em relação ao tempo. Aqui eu tenho só a corrente, simplesmente dq dt. E aqui na hora que eu colocar no lugar da corrente dq dt, eu vou obter então 1 sobre c permanece, está fora da integral, e a integral vai me dar apenas a carga, tá certo? E aqui nós temos uma representação simplificada, que é muito comum, LQ dois pontos mais RQ ponto mais 1 sobre CQ. Então veja que nessa primeira situação eu tinha uma equação diferencial de primeira ordem, e aqui como eu inseri uma outra derivada dentro dessa equação, eu obtive então uma equação de segunda ordem, certo? Agora nós vamos usar o mesmo raciocínio num circuito RLC paralelo. Então eu vou ter aqui uma fonte de corrente. Então aqui eu tenho I de T. A resistência eu estou representando pela condutância, né, o inverso da resistência, G, e aqui o indutor, né, o G é 1 sobre R. Aqui nós temos o diagrama de bloco, assim como eu tinha aqui, um diagrama de bloco. Eu tenho a entrada, é essa corrente da fonte de corrente, e o que eu estou procurando aqui na saída é a tensão de saída. Então a tensão aqui, esses elementos estão em paralelo, então a tensão aqui no indutor é esse sinal de saída aqui que eu estou procurando. Eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes dessa vez, né? Vamos lembrar aqui que essa corrente vai se dividir aqui em cada linha dessa, né? Então, a partir disso aqui, eu vou conseguir a equação diferencial. Essa corrente é a soma das 3 correntes. Então, a corrente no capacitor é CdV dt, a corrente no resistor
pela condutância G vezes a tensão, e a corrente no indutor é 1 sobre L integral de 0 a t V dt. Agora vamos supor, da mesma maneira que eu fiz ali com a carga, vamos supor que eu queira que na saída, ao invés da tensão, eu queira o fluxo magnético. O fluxo magnético ele é dado, né? A tensão aparece ali no indutor conforme o fluxo varia no tempo. Então, conforme a velocidade que o fluxo está variando, eu tenho uma correspondente tensão aqui no indutor, certo? Isso também vem lá de circuitos elétricos. Então, tensão é dφ dt, e da mesma maneira eu vou substituir aqui, sempre onde eu tiver tensão, eu vou substituir dφ dt, certo? Aqui eu já tenho uma derivada, então eu vou obter a derivada segunda. Aqui a tensão é direto dφ dt, e aqui quando eu colocar essa derivada aqui dentro, isso aqui é uma integral, eu vou ficar 1 sobre L φ. Isso é igual a corrente, né? Então essa equação aqui representa esse circuito se eu estiver falando de fluxo aqui, tá certo? Agora nós juntamos as 4 equações que nós temos, que nós desenvolvemos até agora, né? Esse aqui é para a série, né? Esses dois aqui são para a série, e esses dois aqui são para o circuito paralelo. Então aqui nós aplicamos a lei de Kirchhoff das tensões, e aqui a lei de Kirchhoff das correntes. E aqui nós estamos colocando uma equação debaixo da outra para que a gente veja a semelhança entre elas, né? Se a gente olhar direitinho aqui, as equações de primeira ordem, elas têm o mesmo jeitão. O que está mudando aqui são as notações, são os parâmetros, né? Aqui, as derivadas, né? Mas elas têm o mesmo jeitão, perceba que ela tem o mesmo jeitão. Então, o RLC série, ele tem o mesmo jeitão do RLC paralelo. Quando eu tiver a equação de primeira ordem, eu tenho a equação de primeira ordem do série com a equação de primeira ordem do paralelo. A mesma coisa aqui em relação às equações de segunda ordem, de forma que eu posso montar aqui uma tabela, né? E onde eu tenho L, se eu quiser mudar de uma equação para outra, né? Onde eu tenho L, o correspondente é o C. Onde eu tenho R, o correspondente é o G. Onde eu tenho 1 sobre C, o correspondente é 1 sobre L. E assim por diante. Nós vamos fazer exercício com isso aqui. Agora eu estou só apresentando, né? Nós vamos fazer exercício com isso aqui vai ficar mais claro, certo? Só é importante notar aqui a semelhança entre elas, né? Que elas têm sempre o mesmo jeitão, e nós já vamos ver isso aí agora no próximo quadro, com a parte mecânica. Nós vamos ver que novamente nós vamos ter o mesmo jeitão, nós vamos repetir o mesmo padrão aí para as equações, certo? Agora vamos ver aqui um sistema mecânico de translação. Eu tenho um carrinho, onde eu apliquei uma força horizontal, e aqui eu tenho uma mola e um amortecedor, uma força viscosa. Estou considerando as condições iniciais nulas, e que a força é aplicada no momento t igual a 0. Isso aqui a gente sabe que quando a gente resolve lá as equações diferenciais, nós temos ali o aparecimento de algumas condições iniciais, né? Então aqui o problema já está dizendo que as condições iniciais são nulas. Aqui temos o diagrama de bloco do nosso sistema, é aplicada uma entrada, que é o F de t, e eu tenho uma saída, que é o deslocamento. Nós sabemos da lei de Newton que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então eu vou desenhar aqui no canto o diagrama de blocos, o diagrama de corpo livre desse sisteminha aí. Eu tenho uma força Ft, uma força da mola e uma força viscosa. Eu estou ignorando a força de atrito aqui. Então a força de atrito ela é desprezível no meu problema. Quando que eu posso fazer isso? Quando a força de atrito, diante das demais forças, ela é muito pequena. Então, colocar a força de atrito no modelo só vai complicar o modelamento. Então, a gente ignora a força de atrito, torna o modelo mais simples, porque estou assumindo aqui que ela é desprezível em relação às outras forças, né? Então, eu tenho essas 3 forças envolvidas em um deslocamento para cá. Então, a resultante, massa vezes aceleração, m d2x dt, é igual a essa força, né? Eu dei um sentido positivo
para lá, então essa força menos as outras duas que estão resistindo ao movimento. Menos BV, né, B vezes V, o V é dx dt, menos kx. Rearranjando essa equação, a gente fica com f de t igual a m d2x dt mais b dx dt mais kx. Então essa equação diferencial, ela representa esse sistema, né? Como eu disse, a força de atrito, se ela fosse aparecer aqui, eu teria mais um elemento aqui, que seria a força de atrito. Seria um pouco mais complicado o modelamento. Se o atrito é desprezível, não vale nem a pena, a gente não fica tão fora da realidade se desprezar a força de atrito. Agora, da mesma maneira que a gente fez anteriormente aí com os sistemas elétricos, né, eu vou supor então agora que ao invés do deslocamento eu queira então a velocidade. Eu tenho que lembrar que a velocidade é dx dt e que x é a integral de v dt. Então, aplicando essas duas relações aqui, eu vou chegar numa equação que relaciona f de t com a velocidade. Então, eu fico com m dv dt. dv dt continua sendo a aceleração, só que aqui era uma derivada segunda, porque era o deslocamento, e aqui é uma derivada primeira, porque eu estou lidando com a velocidade. Aqui vira só a velocidade, porque dx dt é igual a velocidade, como está escrito lá. E kx, o x é a integral da velocidade, certo? Novamente aqui a gente pode perceber a analogia entre o circuito elétrico e o sistema mecânico. Então nós desenvolvemos lá uma equação da tensão na entrada com a corrente na saída para o circuito RLC, e nós obtivemos uma equação de primeira ordem, uma equação diferencial de primeira ordem. Eu acho que eu andei falando primeiro grau aí, mas é primeira ordem, né? Primeira e segunda ordem. Acabamos de fazer então para a velocidade a mesma coisa, né? Com a força na entrada e a velocidade na saída. E perceba novamente aqui a semelhança entre uma equação e outra. A gente pode então montar uma tabela para o circuito série, o sistema mecânico, né? Dinâmica translação, e o sistema lá em paralelo. Tá certo? A gente vai ver isso aí detalhadamente quando a gente estiver fazendo exercício. Então, eu espero que tenha ficado claro e eu vejo você no próximo vídeo.